Olá, boa tarde, como vai você? Tudo bem? Eu sou Silvia Maria e este é o Fique por Dentro com Silvia Maria. Hoje temos notícias de vários lados da política brasileira e também acontecimentos aí que estão movimentando as redes e provocando discussões. São assuntos diferentes, mas que têm algo em comum. Mostram um Brasil cada vez mais dividido, mais tenso e diante de decisões que podem ter consequências importantes para o nosso futuro. E eu quero já convidar você, que vai passar pela primeira vez aí no nosso canal, que possa deixar aí o seu joinha, que você possa se inscrever aí no nosso canal, que você nos ajude a crescer. Com certeza eu vou ficar muito feliz com isso, ok? E você vai fazer parte da minha vida, do meu crescimento e com isso o seu crescimento também, porque aqui nós trazemos notícias importantes para você ficar por dentro de tudo aquilo que está acontecendo na nossa política, na política que estão aí em volta, né? Aí do mundo. Não são todas que podemos trazer, porque é muita coisa, então a gente pega os casos assim mais importantes, ok? Então vamos de notícia nesta tarde e, e vamos de notícia. O mundo não para e nós precisamos estar por dentro de tudo o que acontece, ok? E o jornalista Ivan Kleber, correspondente lá em Londres, ele traz para nós a fala de Maria Elvira Salazar. Ele vai nos dizer assim que para que o nosso hemisfério seja seguro e unido contra traficantes de droga, Lula da Silva deve perder em outubro próximo. É hora de unir a América Latina por trás de líderes fortes que moverão nosso continente em direção à prosperidade, segurança e democracia, não ao socialismo e ao apaziguamento criminoso. O Brasil pode liderar o caminho, declarou a congressista Maria Elvira Salazar. Vou trazer aqui as falas do nosso querido aí, jornalista Ivan Kleber. Do Lula deve perder em outubro. Esta foi uma declaração da. Para que o nosso hemisfério seja seguro e unido, Lula deve perder em outubro. Esta foi uma declaração da congressista americana Maria Elvira Salazar, do Partido Republicano, pelo estado da Flórida. Ela postou o seguinte em sua rede social X, abre aspas. Para que nosso hemisfério seja seguro e unido contra traficantes de drogas, Lula da Silva deve perder em outubro próximo. É hora de unir a América Latina por trás de líderes fortes que moverão nosso continente em direção à prosperidade, segurança e democracia, não ao socialismo e ao apaziguamento criminoso. O Brasil pode liderar o caminho, fecha aspas, para Salazar. Ela é a segunda congressista da base latina do Partido Republicano, não é, a trazer duras críticas a Lula. Logo mais, a partir das 9 horas da manhã, no meu canal YouTube, estarei repercutindo essa declaração, entre outras notícias. O link aqui nos stories do Instagram. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido, e hoje é sábado, dia 22 de agosto de 2026. Então, essa notícia aí é de ontem, né? Essa notícia, ela é de ontem. E nós vamos aí com notícia aí sobre Barretos, né? Começou a festa, se não me engano, ontem. E nós vamos de Brasil Conservador. Flávio Bolsonaro marcou presença neste sábado, dia 22, na festa do Peão de Barretos e subiu ao palco principal diante de arquibancadas lotadas. Ao lado do governador Tarcísio de Freitas, Nicolas Ferreira e outras lideranças políticas. Flávio fez um breve discurso com foco ao agronegócio e foi recebido por apoiadores na arena. A arena mostrou a força e a grandiosa do Barretão, um dos maiores eventos do país. E vamos de mais notícia. Hoje temos bastante notícia sobre Barreto. Tem uma aqui bem interessante que eu trouxe para você. E eu não sei se eu solto ela, mas eu acho que vou soltar, ok? Eu vou falar para você o que ela está dizendo e vou também soltar um pedacinho para você do vídeo aí, que é muito legal. Quem traz é o Bruno Guzzo. Simplesmente a Globo fazendo questão de exibir ao vivo os insultos contra o presidente Lula na festa do Peão de Barretos.
em ato programado por bolsonarista e de conhecimentos da emissora. O desespero está grande, serão derrotados de novo. Vou soltar um pouquinho do vídeo aqui. Tá aí, não sem comentários. E vamos de notícia mais para você aí. E não lembrar da primeira vez, da primeira emoção. Vamos falar aqui de Tarcísio de Freitas. Eu gravei o vídeo, mas eu não vou soltar. Mas eu quero ler a notícia para você. Quem traz a notícia é a Pri. Tarcísio de Freitas relembrou a primeira vez que entrou na arena ao lado de Jair Bolsonaro e afirmou: uma pessoa que me abriu todas as portas, uma pessoa que sempre vai ser importante para mim e a quem eu devo toda a minha gratidão. Flávio herdou valores, herdou a mesma coragem de defender o agro e de defender o Brasil. Tarcísio, palavras de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. E nós temos aqui também esses dias saiu uma notícia aí, né, sobre a Ana Castela, que o pessoal estava meio que criticando ela por ela ter feito elogios ao Nicolas. E aqui ela encontrou com o Nicolas lá em Barretos e eu quero mostrar para você. Quem traz é o Danco Machado. Ana Castela, ao encontrar Nicolas Ferreira em Barretos. Durante a festa do peão, Ana Castela encontrou Nicolas Ferreira, cumprimentou o deputado e fez com as mãos gesto associado ao 22, número do PL. O momento foi registrado pela plateia. Barretos 2026 está entregando tudo. Esse encontro ainda vai dar muita repercussão nas redes. Aqui estão os dois, né? Ana Castela e Nicolas Ferreira, se movimentando ali lá em Barretos. E tem mais notícias aqui agora, outras notícias, né? Outros tipos de notícias. Quem trouxe é o escrevi.com. Vai dizer assim que o jornal, né, Wall Street Journal, que é um jornal americano, afirma que o Brasil vive um golpe de Estado liderado por Moraes. Quem diz isso é o jornal Wall Street Journal. Não sou eu, tá bom? Então, que fique bem claro isso. Vamos também de mais notícia envolvendo, né, a pessoa. Quem traz é a Angélica. A vampira trocou de profissão, agora é comediante. A ministra Carmen Lúcia diz que Moraes lutou bravamente pela democracia. A ministra do STF afirmou que ainda que a democracia está em risco e que democratas não podem sossegar, informa o antagonista. Palavras da ministra Carmen Lúcia. E aqui tem mais umas envolvendo, né, os nossos ministros. E aqui é o Space Liberdade que traz. Jantar na casa de Moraes com Lula e Alcolumbre teria tratado de como fragilizar Mendonça, diz o Globo. Uma notícia bastante triste, né? Mas fazer o quê? Joaquim Ribeiro traz essa notícia para nós. Alexandre de Moraes determina a cassação da aposentadoria de Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, da PRF, mesmo tendo 35 anos de contribuição para ter o benefício. Foi condenado pela farsa da suposta inexistente trama golpista e cumpre penas de 24 anos e 6 meses de prisão no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Mas eu creio que ainda muita coisa vai mudar, né? Eu creio assim. E vamos à última notícia deste dia de hoje para você. É uma notícia bastante complicada. Quem traz para nós é o Brasil Conservador. Ele traz para nós aqui essa notícia
Quando as diferenças culturais passam da discussão para a violência. Imagem que circula nas redes sociais mostra confrontos violentos durante a noite nas ruas de Massachusetts, com grupos de homens envolvidos em agressão, perseguições e confrontos físicos. A publicação que acompanha o vídeo atribui o episódio às tensões entre pessoas trans e grupos muçulmanos. Aqui vai dizer que confronto entre pessoas trans muçulmanos no Reino Unido. Quando as duas realidades se dizem defender a mesma causa, se encontram em realidades diferentes. É complicado. E com essas de hoje foram as notícias que eu trouxe para você. E depois de nós vermos e ouvirmos isso, eu quero deixar para você uma reflexão que passa pela nossa cabeça, né? Vendo todas essas notícias que nós vemos todos os dias. E a gente passa a se perguntar por que quando a gente olha para todas essas notícias, percebe que o Brasil está vivendo um momento muito tenso. A disputa política de todos os lados, são acusações, decisões judiciais, discussões entre os poderes, eleições se aproximando e uma sociedade cada vez mais dividida. E o que mais me preocupa não é apenas divergência entre opiniões. Divergir faz parte da democracia. O problema é quando a gente começa a enxergar quem pensa diferente como inimigo. O problema é quando isso acontece. Quando defender o meu lado passa a ser mais importante do que ouvir o lado do outro. Quando a política deixa de ser uma discussão de ideias e começa a se transformar em ódio, em ataques, em intolerância, eu acho que precisamos parar um pouco e pensar. Porque político não vai estar sempre no poder. Presidentes passam, ministros passam, deputados passam, senadores passam, partidos passam, mas o Brasil fica. Então, talvez a pergunta mais importante não seja quem vai ganhar a disputa. Talvez seja que Brasil estamos construindo enquanto estamos tão preocupados em provar que o outro lado está errado. Essa é uma pergunta para nós. E talvez valha a pena pensar nisso antes de escolher de que lado estamos. Esse foi o Fique por Dentro com Silvia Maria. E até o próximo vídeo.